Decidiu que você quer emagrecer? Por onde começar? Como achar o que é bom para você no meio de tantas informações jogadas pela internet? Hoje eu vou te mostrar como começar a sua jornada de emagrecimento de uma forma saudável, eficaz e descomplicada. Se você está procurando um ponto de partida claro, fique aqui até o final do vídeo que você vai saber por onde começar com certeza. Eu sou a Nath Nutricionista e eu estou aqui para trazer para vocês uma nutrição com ciência e com consciência. Vamos entender por onde começar essa jornada? Antes de aprofundarmos as orientações, quero pedir o seu like e a sua inscrição para que você possa fazer parte dessa comunidade que se preocupa tanto com uma saúde com base científica e com uma base humana. Então não deixe de se inscrever que nós trazemos muitos conteúdos sobre essas coisas. Você já tentou uma jornada de emagrecimento antes? Me conta aqui qual foi essa experiência. Eu adoro ler as histórias. O primeiro ponto que eu gostaria de abordar com vocês aqui para falar sobre um emagrecimento, o start de um emagrecimento, é a qualidade daquilo que você come. Nós temos dois conceitos importantes para falar sobre isso. O conceito de densidade nutricional e densidade calórica. São esses dois conceitos que vão embasar para você um emagrecimento sustentável. Como eu sempre falo para vocês, o emagrecimento ele se baseia em déficit calórico, ou seja, consumir menos calorias do que você gasta. Por isso sim, para o emagrecimento você precisa ficar de olho aí nas calorias. Mas para garantir a saúde, o controle da fome e as demais funções corporais, você precisa ficar de olho nos componentes nutricionais desses alimentos. Quantidade de água, quantidade de vitaminas, minerais, fibras, compostos bioativos e todas essas coisas. O conceito de densidade nutricional é o quão valor nutricional com relação a vitaminas, minerais, compostos bioativos aquele alimento te oferece por peso. E o conceito de densidade calórica é um conceito um pouco mais objetivo e matemático. É quantas calorias por peso. Então existem alimentos que têm uma densidade calórica maior e uma densidade calórica menor. Alimentos que têm uma densidade maior de nutrientes calóricos, os macronutrientes, eles têm uma quantidade calórica maior por peso. E isso depende muito da quantidade de água que está presente naquele alimento. Vou contar para vocês uma regra de ouro que serve para a maioria dos alimentos. Anota aí. Em geral, a densidade calórica de um alimento, ela tem a ver com a quantidade de água presente nele. Então, quanto mais água tem neste alimento, costuma ter uma menor densidade calórica. E quanto mais seco é esse alimento, a densidade calórica é maior. Por exemplo, alimentos feitos com farinha. Farinha é um alimento desidratado, praticamente não tem água. E todas as receitas feitas com farináceos acabam tendo baixa umidade. Por isso tem uma alta densidade calórica. Enquanto outros alimentos que durante o seu preparo eles puxam água, costumam ter uma menor densidade calórica. Por exemplo, o arroz, quando nós cozinhamos, ele puxa a água. O feijão, quando nós cozinhamos, ele também puxa a água, aumenta de tamanho. Por isso, eles acabam tendo uma densidade calórica menor. As frutas, que têm água naturalmente na sua composição, também têm uma densidade calórica menor. Vou te dar um exemplo. Uma unidade de pão tem apenas 60 gramas, no máximo, de 50 a 60 gramas. Essa quantidade costuma ter 150 calorias. Enquanto 100 gramas de arroz tem por volta de 90 calorias. Pensando assim, uma quantidade maior desse alimento tem menos calorias do que uma quantidade menor
num alimento mais seco, menos úmido, com menos água em sua composição. E quando nós pensamos numa fruta mais aquosa, por exemplo, como o melão, nós temos em 100 gramas apenas por volta de 35 a 40 calorias. Então, o primeiro passo que você deve fazer quando você busca iniciar um processo de emagrecimento é substituir os alimentos de mais alta densidade calórica pelos alimentos de mais baixa densidade calórica, pois você vai continuar consumindo mais ou menos a mesma quantidade, refletindo em menos calorias na soma total. E a regra da unidade acaba sendo muito útil para tornar esse conhecimento mais palpável e aplicável no dia a dia. Se você está gostando do conteúdo, curte, comenta e fica até o final do vídeo, que eu vou trazer muito mais detalhes importantes para você que está querendo começar. Outro ponto importante, quando nós pensamos em um emagrecimento sustentável, manter esse emagrecimento ao longo dos anos, é tentar fazer mudanças que encaixem dentro da sua rotina, para que você consiga manter esta mudança. Então, observe essa rotina, vê o que dá para mudar, o que dá para substituir de uma forma prática. Por exemplo, no meio da tarde, você costuma comer bolachas, biscoitinhos com manteiga e um cafezinho? Se nós observarmos, esse biscoito é um alimento mais seco, é um alimento desidratado. Substitua ele por uma quantidade similar de frutas. As frutas, por terem mais água na composição, têm uma densidade calórica menor. E só fazendo essa pequena substituição, você já reduz as calorias do seu dia. Acrescentando saladas, por exemplo, você vai aumentar a sensação de volume e conseguir diminuir a quantidade dos outros alimentos com maior densidade calórica. Só fazendo essas substituições, você já vai reduzir o valor calórico da sua dieta de forma geral. Importante a gente lembrar da questão gordura. A gordura é um macronutriente que mais oferece calorias. Enquanto o carboidrato e a proteína oferecem 4 calorias por grama, a gordura oferece 9. Então, quanto mais gordura tem escondida dentro das suas preparações, maior a caloria que esse alimento vai ter. Então, se você é daquela pessoa que coloca bacon no feijão, ou que coloca muito óleo ou azeite no seu arroz, ou que prepara os seus legumes banhado na manteiga, esse é um ponto de atenção, porque essas gorduras são aquelas gorduras escondidas que agregam em calorias, que ficam escondidas e você nem percebe que o teor calórico da sua alimentação está elevado. Mas o mais importante para você que quer começar um processo de emagrecimento é pensar que para um emagrecimento você precisa de constância. Não adianta você mudar a sua rotina, mudar os seus hábitos por 3 ou 4 dias. Você precisa fazer isso por um longo período para ver um resultado consistente. Senão, como nós falamos em outros vídeos, caímos nas garras do efeito sanfona. E eu já gravei um vídeo sobre o efeito sanfona, corre lá para assistir depois que você acabar por aqui. Com tudo isso que nós vimos, se você quer realmente começar um processo de emagrecimento, você deve prestar atenção em algumas coisas: densidade nutricional dos alimentos, densidade calórica, umidade presente nos alimentos, gorduras escondidas, pensar em pequenas substituições na sua rotina que diminuem o teor calórico do seu dia de forma geral e o principal, manter essas mudanças constantes. Espero que esse vídeo tenha te dado uma direção de por onde começar esse processo de emagrecimento, que é um processo muito difícil para muitas pessoas e eu quero que você consiga chegar nos seus objetivos. Espero ter podido te ajudar de alguma forma. E se esse vídeo foi bom para você, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal e curta, pois isso ajuda muito o nosso canal a crescer. Comenta aqui qual das orientações que eu dei é mais fácil para você aplicar no seu dia a dia e o que você vai começar a fazer hoje. E para um acompanhamento mais direcionado, eu vou deixar aqui na descrição alguns links que direcionam para outros serviços que eu ofereço, mais individualizados e personalizados para suas necessidades. Siga-me em outras redes sociais que eu vira e mexe coloco dicas diferentes por lá. E não se esqueça de assistir os outros vídeos do canal, que eu sempre trago um conteúdo com muita ciência e consciência. Beijo da Nutri!